O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. irmãos, estamos caminhando para a reta final do ano litúrgico. Próximo domingo a igreja celebra a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E então nós caminhamos na última semana do ano litúrgico. No outro domingo já iniciaremos o tempo do Advento, o novo tempo litúrgico na igreja, o novo ano litúrgico que nos prepara para o Natal do Senhor. E neste tempo que estamos para concluir, a temática que a liturgia sempre vai convidar a refletir é acerca dos novíssimos, ou seja, sobre as realidades finais acerca da existência da vida humana, acerca do céu, do inferno, do purgatório, tudo isso que nós estamos vendo durante este mês de novembro, desde que iniciamos com a solenidade de Todos os Santos, celebramos os fiéis defuntos, falecidos, e aí a liturgia está sempre nos provocando, nos convidando a meditar sobre o fim. Primeira coisa, no Evangelho de hoje, e aqui o primeiro ponto para que nós meditemos, Nosso Senhor faz uma alerta para os discípulos acerca da perseguição que eles deverão sofrer. Jesus não esconde em nenhum momento dos seus discípulos que a condição para que o discípulo seja de fato discípulo é que ele experimente as provações e diante das provações ele saiba vencer em Cristo. As provações, as dificuldades,
são oportunidades, como Jesus diz no Evangelho de hoje, de testemunhar a nossa fé. Como nós vamos dar o verdadeiro testemunho da fé? Quando nós formos contrariados, quando nós passarmos pela tribulação, passarmos pelo sofrimento e sabermos que isso é necessário para que a gente seja discípulo. É isso que Jesus diz. Lucas capítulo 21, versículo 12. Esta será a ocasião para que vós testemunheis a vossa fé. O nosso testemunho de fé se dará diante das ocasiões de perseguição, de contrariedades, de sofrimentos, as mesmas perseguições que nós sofremos em tempos, né? Diante de pequenas coisas. Esta realidade não é somente uma realidade que Nosso Senhor apresenta para os primeiros discípulos. É uma realidade que perdura ao longo de toda a história da igreja. Então, fique claro, primeiro ponto. Nós, como igreja peregrina neste mundo, igreja militante rumo ao céu, precisamos passar por perseguições, porque as perseguições são um instrumento necessário para que a gente possa testemunhar a nossa fé. A palavra testemunho, ela vem da palavra martírio. O martírio é o quê? É o derramamento de sangue. É você oferecer a sua vida por amor a Nosso Senhor, independente de qualquer que seja a circunstância e situação. Que você possa defender Nosso Senhor em qualquer lugar. Segundo ponto. É importante observar que Jesus prevê para os discípulos e para a igreja as provações. E dentre as provações, Jesus diz assim: olha, vocês serão odiados, perseguidos, presos, levados aos tribunais. E olha, quando a gente olha para a história da igreja de 2000 anos, Jesus não esconde que a igreja iria passar por isso. A contrariedade que nós sofremos nos tempos de hoje, por ser igreja, por defender os valores da nossa fé, são tão reais quanto foram dos primeiros discípulos e apóstolos da igreja nascente. Houve algum tempo em que a igreja teve uma paz, onde florescia a cristandade em todo o Ocidente. Mas não foi um tempo muito largo, muito grande. Sempre a igreja passou por essas provações. Por que é importante recordar isso? Porque se a igreja, corpo místico de Cristo, que somos nós, precisa passar por isso, infelizmente, nós às vezes temos uma visão muito distorcida acerca da vida cristã. Por quê? Porque muitos de nós pensamos o seguinte, que existe um caminho alternativo para a salvação que não seja a cruz. Às vezes a gente tem a tentação disto, de pensar que nós iremos chegar à salvação sem passar pela cruz. Não existe um caminho alternativo. Santa Rosa de Lima até diz que a única escada para subir ao céu é a cruz. Então não existe um caminho alternativo. Infelizmente a gente quer criar esse caminho alternativo, né? Porque aí a gente pensa assim, olha, na visão de muitas pessoas, né? A gente reza, a gente faz isso retamente, a gente procura viver os valores de maneira reta, e por que eu tenho sofrido tanto, né? Isso está impregnado na maioria da cabeça das pessoas. É aquela visão que o evangelho de domingo passado, Nosso Senhor repreendia no templo. Aquela visão um tanto quanto deturpada, comercial do templo, né? E que Jesus entrou no templo de Jerusalém, virou as mesas dos cambistas, desceu o chicote e disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, porque a casa do meu pai é casa de oração. Às vezes a nossa fé é uma fé comercial. O que é uma fé comercial? Uma fé que quer ficar tratando com Deus de negócios. Então eu rezo, eu faço isso, eu faço tudo certinho, bonitinho, e Deus devolve isto. E aí quando as coisas não acontecem como eu pedi ou planejei, aí vem a revolta. Isso é uma tremenda idiotice, né? Uma tremenda idiotice, uma tremenda infantilidade da nossa parte. O relacionamento do discípulo não é um relacionamento comercial, é um relacionamento de quem se coloca atrás do mestre. E para onde que o mestre vai? Para a cruz. Jesus nos mostra isso. Ele entra no céu
triunfante, glorioso, mas ele nos ensina que é preciso passar pelo Calvário, é preciso passar pela cruz. Então, a cruz não é exceção, a cruz é regra. Então veio um sofrimento, eu sou a exceção, escolhido no caminho do discipulado, eu fui escolhido para carregar a cruz. Não, a cruz é regra da vida cristã. Então, se você quer ser cristão é igual cruz. Cruz não é exceção para alguns. Tem alguns que evidentemente carregam uma cruz mais pesada, outros menos, né? Nosso Senhor dá cruzes de acordo com a nossa condição de suportar, né? Ele não nos daria uma cruz maior que nós não seríamos capazes de suportar. Então, se essa cruz está te visitando, aguenta firme, aguenta o tranco, que Deus vai te dar a graça, que não será um esforço seu, né? Porque às vezes a nossa tentação é pensar que é aquela tentação pelagiana, né? Que é uma heresia na história da igreja, que Pelágio dizia o seguinte, que eu não preciso da graça, basta os meus esforços. A pessoa acha, não, pode mandar a cruz que eu aguento aqui, Senhor. Não aguenta. Ele pode mandar uma cruz de 10 gramas, você se arrebenta. Imagina se mandar uma de 50 quilos, né? Quem nos dá a força para suportar a cruz é Ele mesmo, é Deus. É a graça que vem dele. Então, se Ele nos der uma cruz mais pesada, Ele também nos dará os instrumentos, isto é, a graça, para suportar o tamanho da cruz. Então, meus irmãos, caminho alternativo para a salvação não tem. É cruz mesmo, entendeu? É passar pelo mistério pascal, isto é, o mistério da vida e da morte. É aquela tensão, né? A cruz. Obviamente que nós lembramos que Nosso Senhor pagou os pecados do mundo inteiro na cruz, mas nós precisamos nos unir ao Nosso Senhor e aplicar os sofrimentos da nossa vida junto com a cruz de Jesus. Então, assim, todo e qualquer sofrimento que você tem na sua vida, aplique aos méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão não é ser masoquista, porque às vezes as pessoas podem confundir, né? Então ser cristão é ser masoquista, e aí você fica lá no vitimismo, sofrendo lá as suas dores, chorando as suas pitangas, olha como eu estou me redimindo. Não, isso daí é masoquismo. O ser cristão não é masoquismo. O ser cristão é, Senhor, eu ofereço esta dor, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente, como diz São Paulo, nem merecem ser comparados com a glória que virá. Não são nada. Então eu aceito esse sofrimento, uno o meu sofrimento à sua paixão redentora. Aí esse sofrimento se torna redentor. Porque sofrer por sofrer, gente, se sofrer por sofrer santificasse alguém, os hospitais seriam os lugares mais santos. Não é. Não é porque você está sofrendo que está se santificando. O sofrimento só se torna redentor quando unido ao sofrimento de Cristo. Então você precisa unir esse sofrimento. Precisa ter um ato de vontade. Ai, Senhor, estou sofrendo e tal. Ai. Tá. Eu uno esse sofrimento. Assim como o Senhor no Calvário sofreu, suou sangue, suportou os pregos que penetraram suas mãos, a lança que entrou no lado, a coroa de espinhos, eu suporto por amor a vós. Isso é sofrimento redentor. Não é só sofrer por sofrer. Tem que ser unido ao sofrimento de Cristo. Então tem que ter um ato de vontade. Senhor, eu uno esse sofrimento. Não é só, estou sofrendo. Mas Jesus está acolhendo meu sofrimento. Não, você não está unindo o seu sofrimento ao sofrimento dele. Tem que ter um ato voluntário, tem que ter uma disposição de dizer, Senhor, eu quero. Então veja, quando você une o seu sofrimento, você não se torna uma vítima. A vítima é Ele, é Cristo. Porque Ele é a vítima, como diz o apóstolo, de expiação pelos nossos pecados. Só existe uma vítima, Jesus. Nós não somos vítimas. A vítima é Ele. Porque Ele é o inocente. Nós não somos inocentes. Nós somos pecadores. Então Ele é a vítima. Então, nós não somos vítimas. Nós, com os nossos sofrimentos, unimos ao sofrimento dele. Mas o nosso sofrimento, ele é redentor, purificador. Tanto que a própria doutrina católica ensina uma coisa fundamental. Que o sofrimento, ele tem duas finalidades. Então,
uma dupla finalidade do sofrimento. Primeiro, nós precisamos sofrer para purificar e satisfazer as penas dos pecados que cometemos ao longo de toda a nossa vida. Porque, do contrário, se morrermos em estado de graça, nós vamos ter que ir para o purgatório. Então, morreu em estado de graça? Tudo bem, não está indo para o céu, queridão. Prepara-te, que se você não purificou os seus pecados, desde pequenininho, lá dos 7 aninhos, que você começou a ter consciência dos seus pecados e de lá para cá só pecou, e que foram ficando, embora buscasse o sacramento da confissão, mas não reparasse os pecados, né? Ficava reincidido nos pecados. Então eu cometia aquele pecado, depois, uma semana depois cometia de novo, confessava. Uma semana depois fazia de novo, confessava. Veja, reincidência constante no pecado. Você acha que vai ficar de boa assim? O pecado tem consequências eternas. Então, mesmo que você tenha morrido em estado de graça, prepara-te, porque tem muito tempo de purgatório. E o sofrimento serve para quê? Justamente para purificar os nossos pecados. O sofrimento não é uma coisa ruim. É melhor sofrer aqui, nesta vida, do que no purgatório. Os santos místicos são unânimes em dizer que o pior sofrimento nesse mundo, veja, o pior sofrimento nesse mundo, não é absolutamente nada no purgatório. Então já imagina a maior dor que você possa ter tido. Preocupa não. Purgatório, a purificação será muito maior. Isso quem fala são os místicos. Segunda finalidade pela qual o sofrimento tem sua importância. Então, a primeira é para reparar os nossos pecados cometidos ao longo dessa vida, mesmo que a gente morra em estado de graça. Então, nós vamos ter o purgatório depois para purificar. Então, você pode antecipar essa purificação, ao invés de sofrer lá, sofre aqui e depois, quem sabe, céu direto, né? Segundo, uma vez purificados, podemos e devemos seguir Cristo carregando os fardos um dos outros e pagando as penas dos pecados alheios, a fim de que amemos generosamente os nossos irmãos. Essa parte aqui é mais difícil, né? Primeiro lá é melhorzinho, porque a gente vai purificar o nosso lombo. Agora aqui na segunda parte, depois de já ter purificado os meus pecados, agora eu vou começar a oferecer os meus sofrimentos para expiar o pecado do mundo inteiro. Ah, mas não, aí é desaforo, né? Já não basta ter que purificar os meus, agora vou ter que pagar os dos pecados dos outros, aquela sem vergonhice dos outros. É, porque você não entendeu o que significa o amor. O amor cristão é essa loucura de você dar a vida pelo outro quando ele não precisa, quando ele não merece. Então, esse é o sinal de que purgatório, muito tempo para nós, né? Imagina, eu oferecer os meus sofrimentos agora não pelos meus pecados, mas pelos pecados daquelas pessoas que eu acho que não merecem. Não merecem nem ir para o céu, agora eu vou ter que expiar o pecado dela. Ah, não, é demais, né? Essa loucura foi vivida por muitos santos. São João da Cruz, por exemplo, ele purificou-se a si mesmo, né? E além disso, ele ficou 9 meses no cárcere em Toledo. E durante os 9 meses que ele ficou lá, quando ele saiu do cárcere, né, de perseguição que ele estava sofrendo naquele contexto do século XVI, quando São João da Cruz saiu, Santa Teresa viu, disse que não parecia um homem, porque ele estava tão raquítico que era pele e osso. E ele diz que durante os 9 meses, São João da Cruz ficou escrevendo, né? Ele escreveu as obras principais dele, são os poemas. Depois ele explicou isso com outras obras, A Noite Escura, A Subida do Monte Carmelo e tudo mais. Mas aí São João da Cruz saiu de lá e disse que ofereceu tudo isso por aqueles que mais precisam. A própria Santa Teresinha, quando sofria na enfermaria do Carmelo de Lisieux, o que ela fazia? Santa Teresinha já estava na 7ª morada, ela não precisava se purificar de mais nada. Então ela oferecia o sofrimento que ela estava passando pelos outros. Eu ofereço pelos piores pecadores. E o mais interessante é que Santa Teresinha ofereceu o sofrimento dela da enfermaria por aqueles ateus que não criam em Jesus. Por aqueles que não vos amam, Senhor, eu ofereço o meu sofrimento. Olha que lindo, né? Que heroísmo. Esse é o heroísmo da santidade dos cristãos, né? Então a igreja, no caminho para o céu, ela precisa ser crucificada. Se a igreja não está sendo crucificada, ela está traindo a Cristo. Ou a gente passa pela cruz, igreja, nós, cristãos,
Lembre sempre, se você não está sendo crucificado, você está traindo Jesus. Pode ser que você está fazendo como Judas Iscariotes, está na última ceia, beijando nosso Senhor e vendendo nosso Senhor. A tensão que existe entre o discípulo amado e Judas Iscariotes é muito grande, né? Ambos estão ali na última ceia, João reclina sobre o peito do Senhor, do outro lado Judas beija o Senhor. Nós podemos estar fazendo atos muito bonitos, externos para nosso Senhor, mas será que como igreja eu estou sendo crucificado com nosso Senhor? Esse é, como diz nosso Senhor, o desencadeamento da igreja. A igreja peregrina neste mundo deverá passar pelas provações. Por fim, meus irmãos, não nos preocupemos, pois as cruzes que assolam a igreja e a nós mesmos são importantíssimas para o nosso caminho de santificação. Então, em resumo, neste domingo, primeiro, guarde no seu coração, no seu intelecto, a cruz não é exceção, a cruz é regra, Então, se é regra, é para todos. Nem a Virgem Maria, que foi exceção, né, por não ter o pecado original, por ter sido privada do pecado e concebida sem o pecado original, ela não foi privada do sofrimento. Embora ela foi exceção, ela não foi exceção ao sofrimento. Ela fez parte da regra. Passou também pelo sofrimento. Segundo, se eu sou discípulo de Cristo, então a cruz, ela faz parte do meu ser, da minha vida. Eu não posso fugir da cruz. Como discípulo de Cristo, a cruz ela é condição importante. Terceiro, o sofrimento tem finalidade dupla. Primeiro, por que a gente vai sofrer? Lembre, vai diminuir o meu sofrimento lá no purgatório. Senhor, essa cruz que eu estou vivendo, às vezes a cruz de aceitar quem eu sou, até mesmo um pânico, uma crise de ansiedade. Olha, Senhor, essa crise de ansiedade eu não posso tirar de mim nesse momento. Eu aceito. Estou numa situação de pânico, Senhor, eu aceito esse pânico. Eu sei que é difícil lidar com isso, mas eu aceito isso como fonte de redenção. Eu ofereço por todos aqueles que sofrem esta mesma circunstância que eu. Isso é heróico, isso é valioso. Então, aprender que o sofrimento pode satisfazer os meus pecados e os pecados do mundo inteiro. E concluo convidando vocês a uma breve oração. Senhor Jesus Cristo, repita comigo. Senhor Jesus Cristo, que carregastes a vossa cruz, por amor a nós, não permitais que desfaleçamos diante das cruzes. Dai-nos a graça de nos configurarmos inteiramente a vós. Assim seja. Então, veja, nós rezamos pedindo ao Senhor que eu suporte a cruz e que eu carregue a cruz por amor a vós. Não é carregar a cruz sem sentido, é dar sentido à cruz. Essa é a maior beleza do cristianismo, é nós darmos o verdadeiro sentido a ela. E o sentido da cruz não é a cruz em si, é quem está pendente na cruz. E quem que está pendente na cruz? Jesus. Ele é o sentido. Nós não ficamos, quando nós celebramos lá no dia 14 de setembro a exaltação da Santa Cruz, nós não exaltamos um pedaço de madeira. A exaltação, nós exaltamos aquele que está pendente no madeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, entendamos que a graça de Deus é quem nos ajuda a suportar e enfrentar, e ofereçamos tudo por amor a nosso Senhor.